Cheguei a Luanda, como nós todos íamos para o Grafanil, em Luanda. Sim. Aquilo era um acampamento onde todas as companhias iam para lá. Uns ficavam lá e outros iam dali para o mato. E o senhor? Eu lá cheguei ao Grafanil, fui fazer o IAO ali perto ali de Luanda, na Funda. Fizemos o IAO, é uma especialidade, como coisa, para os nossos treinos e tal. E depois fomos para o mato, para o Toto. Tínhamos quatro companhias, claro, o batalhão. Eu estava na CCS, estávamos no Toto. Tínhamos uma companhia no Val de Loje, tínhamos outra no Bembe, e outra em Bessa Monteiro. Isto foi a zona onde rebentou a Guerra das Katanas. Está escrito. E em que ano foi? O senhor lembra-se que rebentou essa guerra? Essa guerra rebentou em 61. Os angolanos, naturais de lá, começaram a revoltarem-se, está a perceber, contra os brancos que já lá estavam, os portugueses. Os brancos, portugueses, e os negros que estavam a trabalhar por conta deles, não é? E começaram a matá-los à katana. Os portugueses que lá estavam começaram a explorar os negros. Que era tudo à base. Que tipo de escravatura? Escravatura, claro. Não está a perceber? Quando eles dizem fubá podre, peixe podre e 50 angulares e ficava mesmo assim. Diga-me uma coisa, o senhor quando lá esteve e agora passados esses anos pode-se falar que já não há problema. Sim. Os portugueses, esses patrões, matavam mesmo os pretos que trabalhavam para eles às vezes? Não, matar eles não os matavam. Não. Mas trabalho era de matar. Era trabalhar de sol a sol e para receber uma refeição e uma coisa. Aquilo toda a gente sabe e os que não sabem ficam a saber. Pois aquilo, eles eram os exploradores, que era uma coisa séria. Qual era o senhor lembra-se ainda, quais eram os negócios fortes dos brancos lá nessa altura? Ora, pois os negócios deles, claro que era o café, e era o café e o algodão, e era tudo, aquilo havia tudo já lá. Se falava, já havia negócios de diamantes? Sim, eu ouvia falar, e claro que a gente sabe, já depois da história agora. E eu estou falando disto, estou como se estivesse lá. Estou a falar como se estivesse lá. Agora, se eu vou falar das conversas que ouço aqui, já depois de coisa, pois claro, que há muita gente rica no coisa, em Angola, que não foi, com certeza, a fazer botes da baleia, nem a fazer coisinha, guitarras e tal. E vinham cheios de dinheiro, e eu estava já no continente, quando vieram esses tais retornados, que vieram com uma mão à frente e outra atrás. Sabe porquê? Porque eles não puderam ficar lá. Ficaram lá uns que se portaram bem, que tratavam as pessoas bem, ficaram lá, que ainda lá estão. Os que não prestavam para nada foram todos os que vieram para cá. Para a minha terra então eram hotéis cheios. Os hotéis cheios dessa gente. Está a compreender? E eles tiveram que fugir. Vieram fugidos. Nem dinheiro puderam trazer, porque o dinheiro aqui não valia nada. Está a compreender? Portanto, eles vieram, foi fugidos. E agora ainda há respeito, que a gente falava outro dia e eu estive a pensar. Eu já ouvi reportagens e
e quase sempre quando eles lhe apetecem falar, falam de ultramar. E qualquer um já diz assim, aqueles senhores, eu não fui para o ultramar, eu fui-me embora, fui para a França, ou fui para aqui, porque eu não estava a favor daquela guerra, eu estava contra aquela guerra, é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Eles fugiram porque estavam com medo, tinham era medo. Não se chama pessoas que não quiseram combater, essas pessoas sabem qual é o nome deles, é cobardes. Cobardes. Abandonaram-me a mim e ao meu irmão lá, os dois juntos, e eles têm casas que não foi ninguém, e a minha mãe. Quando eu encontrei a minha mãe, já era só quase pele e osso. Quando veio para Portugal? É, exatamente. E então, é assim, esses indivíduos que eu ouço, e eu já estou emocionado com essas coisas, porque isto é tudo verdade. Essas pessoas são miseráveis que eu os ouço na televisão. Eu não estava de acordo, é uma mentira pegada, eles fugiram. Eu estava na fronteira de Espanha, o meu irmão tinha ido para o ultramar, eu também podia ter fugido e eu não fugi. Está a compreender? E eu não fugi. Angolé, 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 Angolé. Angolano, segue em frente, o teu caminho é som. Angolano, segue em frente, o teu caminho é som. Esse caminho é difícil, mas traz-te a felicidade. Esse caminho é difícil, mas traz-te a liberdade. Angolé, 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 Angolé. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolé, 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 Angolé. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é a tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Uma Angola verdadeiramente livre, uma Angola independente. Angolé, 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 Angolé. Eu gostaria que o senhor destacasse um momento assim menos bom que tivesse passado em Angola e um que o senhor tivesse dito, epá, valeu a pena vir cá. Olha, eu não ia para lá, a gente sabe que temos lá, quando lá estava, pois o meu maior desejo era chegar à minha terra para ver a minha namorada, que é a minha mulher, e a minha família. Era o meu maior desejo. Eu até chegava, nessa altura, eu não vou dizer que estava ou por cobardia, ou por isto ou por aquilo. Mas eu vou dizer a verdade, é que achei de dizer, é amigos meus. Depois de já lá estar, já há mais de um ano, houve amigos meus, eu não tinha dinheiro, mas havia rapazes lá que eram filhos de pessoas que tinham dinheiro e eles podiam ir de férias. Iam de férias e chegavam lá, todos bronzeados, que eu também estava lá bronzeado, eu estava escuro, compreende? Estava o bronzeado lá, é diferente, eu estava escuro do clima de lá, e eles chegavam encarniçados do Algarve, chegavam, epá, estive na tua terra, estive lá na praia,
tive não sei quem, todos tostadinhos de coisa, aquele vermelho, aquele... E eu dizia a eles, vocês vão de férias e vêm para aqui e não fugiram. Homem, eu, da maneira como eu todos os outros saí daqui, chegava a dizer, se eu fosse de férias nunca mais vinha para cá. Estás a perceber? E eles davam para ir, para regressarem, e ainda brincarem com a gente e tudo mais. Não é? Por isso, esse era o meu maior desejo, era vir para cá. Em Lisboa, depois tivemos lá uns acidentes com colegas e tudo, sei lá, uma vez ia uma BRLE para o Bembe, ali onde tínhamos outra companhia, e cruzou-se com o Unimog, numa subida, e depois aquilo estava, quer dizer, não se chegaram a chocar. Não chegaram a chocar a BRLE com o Unimog, que é um carro mais pequeno. E então um dos rapazes que ia no Unimog teve medo e saltou. Saltou e o condutor travou-lhe a BRLE em cima mesmo do corpo, travou em cima dele. E esse rapaz ficou traumatizado de tal maneira que foi uma coisa séria, não dá para contar. E teve outros também. O indivíduo também estava quase a ir para... Estava a ensinar um outro rapaz que tinha chegado, estava lá a dar ensinamentos com o Unimog e tal, e depois pegou numa mina, arrebentou a mina e o que estava a ensinar é que foi à vida e ele estava para se ir embora para casa. E coisas dessas, de guerras e de coisas, confrontos com africanos e tal, nunca a gente, por acaso, nunca teve. Era coisas assim. E pronto, eu por acaso não cheguei a ter problemas nenhum, não posso queixar, não trouxe mazelas. As mazelas que eu trouxe foi a alteração dos nervos e aquela coisa, está a perceber? Que eu sou uma pessoa, sempre fui pacífico e sou, mas quando me altero, está a compreender, lembro-me logo daquilo, porque vim um bocado assim, ninguém vem conforme foi, ninguém vem. Eu não vou dizer agora que é pós-traumático, é isto, é aquilo, mas nós ganhamos sempre aquele veneno e aquela coisa que a gente tem lá dentro, revolta, e depois a gente começa a perceber-se, já depois do 25 de Abril, que nós começámos a fazer reuniões, aí é que eu posso dizer, mas é Angola, não foi aqui antes de ir para lá, fugir, não, lá é que a gente dizíamos, não pode, o que é que a gente está fazendo aqui, o que é que a gente não sei o quê, o que é que a gente não sei mais. A perceber, a gente já fazia reuniões com os alferes, com os capitães, com coisas, fazíamos. Aí já a gente se revoltava, chegámos a fazer levantamentos de rancho, compreende? Que no tempo do fascismo, na Santa Via, era só que faltava e tudo para a cadeia. E nessa altura já a gente chegou a fazer levantamentos de rancho, não gostávamos da comida, a comida não agradava, não era porque a gente passasse fome, como o senhor me perguntou. Passar fome a gente não passava. Mas tínhamos, às vezes, comida que é carne de pacaça, porque aquilo é uma carne muito dura e às vezes os cozinheiros não têm muita paciência para estar a dar a volta àquilo, porque a carne é boa. E a carne vinha assim, e aquela gordura que tem aquele nervo, e a gente às vezes pegávamos nos nervos daquilo quando era carne guisada ou coisa assim, a gente tocava assim no chão e ela saltava parecendo aquelas bolas malucas, assim, está a perceber? E então a gente um dia fizemos um levantamento de rãs que a gente não quis comer. Depois eu estive no Toto e as outras companhias estiveram, cada uma no seu lado também, como já disse, em 4 lugares. E depois, 2 meses mais ou menos, antes de ir para o continente, nós rodámos para perto de Luanda, 50 km de Luanda. Eu um dia estava de cabo de dia, e os meus colegas, amigos e tal,
convidaram, ó Sérgio e tal, vamos ao cinema. Era ali na barragem das Mabubas. Vamos ao cinema. E disse, epá, não vou, que depois de Cabo Dia não posso sair daqui. Mas isso é agora de noite, não passa nada, não há problema, não há coisa, e vamos e tal, amigos meus, e me convenceram. Convenceram-me e tirei a abraçadeira de Cabo Dia e guardei. E vesti-me à maneira, com roupa de sair, e fomos para o cinema. O cinema acabou e a gente veio para trás. A gente veio para trás, para o quartel. Aí a meio do caminho do quartel, que isso ficava ali a uns 9 a 10 km ainda. Antes de chegar ao quartel, ia uma Berlier, eu vinha numa Berlier, ia uma com o pessoal à frente. E eu ia na outra de trás. E então, quando a gente íamos muito bem, e começámos a ver muitos africanos no meio da estrada, assim com as mãos e os movimentos, estavam indivíduos da MPLA com armamento e tudo, armados, a mandar parar a Berlier. Nós íamos aqui da frente, a gente não sabe, não é? Aqui íamos de trás, para. E o coisa, o nosso alferes que ia ali ao lado do condutor, disse, segue, não se para nada, não se para. Não se para, e a gente ouvia o alferes, não para. Quando começámos a olhar, estava um indivíduo estendido na estrada, que foi atropelado para a Berlier da frente. Compreende? Um africano. Matou logo. Estava a tirar para a estrada e era montes de gente já lá na coisa, aquilo era uma população ali. E a gente, alabote! Correu para o quartel. E agora? Eu estava de Cabo Dia. Começo a correr para a coisa, a fardar-me, a pôr a braçadeira e a pôr a coisa, e era o comandante já aos gritos, Cabo Dia! Chamava por Cabo Dia. E o condutor e o Cabo Dia, o condutor dele, que ele tinha um carro, um Volkswagen, e o condutor e o Cabo Dia, e eu toda aflito, toda coisa, lá me preparei, e os três, fomos os três lá para a Sanzala, aquilo era ali uma povoação que estava ali. Não queira saber. Chegámos lá os três, o nosso comandante fardado foi lá, saiu do carro, pois o homem era uma autoridade, chega ali e vai para a coisa, e os gajos empurraram com a arma para não tocar no homem, coisa, e estava vendo que aquilo ia, diga assim, que eu vou aqui ficar, ver. E a gente apanhou assim o nosso comandante, e a gente caladinhos, os gajos, eles falavam lá o dialeto deles, e o comandante diz assim baixinho, assim para a gente, ó cabo, vamos para trás, devagarinho, recuando, recua-se e vamos meter no carro depressa, devagarinho, a gente como que naquela coisa, a gente mete-se no carro e vamos devagarinho, a gente saiu dali, ainda com sorte, ainda estava sujeito a vigor. Essa é uma passagem que eu já estava quase a vir para aqui, faltava para aí um mês a vir para aqui. Pois já estava no outro lado, já tinha vindo do mato. Está a compreender? Isso é verdade. Então, isso era um tema que o senhor, quando estava na tropa... Sim, dei-me poemas do Rui Mingas. Muito bem. Do Rui Mingas, você já ouviu falar do Rui Mingas? Sim. Essa do Monangambé é do Rui Mingas. E agora, vou cantar Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Minha mãe, tu me ensinaste a esperar. Tu me esperaste paciente nas horas difíceis. Mas em mim a vida matou-me essa mística esperança. Eu não espero
quero, sou aquele por quem se espera a esperança. Somos nós, os teus filhos, partiste para uma fé que alimenta a vida. Nossas crianças nuas das sanzalas do mato, os garotos sem escola a jogar bola de trapo, os areais ao meio-dia, nós mesmos, os contratados, aquela vida nos cafezais. Os homens negros ignorantes que devem respeitar o branco e temer o rico. Somos os teus filhos dos bairros de pobres, com fome e com sede, com vergonha de te chamarmos mãe, com medo dos homens, com medo de atravessar as ruas. Somos nós a esperança em busca da vida. A minha experiência na guerra em África teve dois momentos, ou duas vertentes extremamente diferenciadas. Eu saí de Évora num batalhão formado por soldados, e fundamentalmente do território continental. Estive com eles durante 6 meses. E depois, ao fim desses 6 meses, fui fazer um curso de formação sobre cultura guineense e linguagem guineense, porque tinha sido transferido para uma companhia de soldados guineenses, soldados balantas, que é uma etnia guineense, e portanto, isso são dois momentos, e aliás eu passei a grande parte da minha comissão, dos 2 anos, passei-os juntamente com esses soldados africanos. É claro que nós vivíamos, aos 20 anos, nós vivíamos intimamente apavorados com a ideia ou a possibilidade, ou quase a inevitabilidade de ser mobilizados para a África. É um território que nos era por completo desconhecido, era por outro lado a ameaça e eram os perigos inerentes à própria guerra, e tudo isso criava uma sensação, digamos, de interior, de pânico interior, que nós tentávamos de alguma forma ultrapassar, não é? Tive experiências extremamente desagradáveis, não é? Por chamar-lhe o mínimo, e sobretudo aquilo que me permitiu, para lá de tudo, me deixou e me permitiu descobrir, é o lado frágil e o lado precário da existência humana. Morria-se por pouco, sobrevivia-se por pouco, e isso cria de facto uma angústia interior que não é fácil não era fácil de ultrapassar. A experiência com os soldados africanos permitiu-me uma aproximação àquilo que me era totalmente desconhecido, que é uma cultura própria, um mundo próprio, e uma outra realidade que nos era totalmente diferente. Eu, se quiser, podia deixar de facto esses 2 traços daquilo que foram os momentos mais trágicos. Eu não gosto de falar deles, prefiro escrever, porque ao escrever é possível controlar as emoções, é possível controlar as imagens que ocorrem, mas de facto há tempos perguntavam-me se era possível fazer uma espécie de cura
ou de reabilitação, eu penso que depois de passar pela guerra, depois de passar pela experiência da morte e da destruição humana mesmo, de imagens absolutamente terríveis de corpos destruídos, depois de passar por isso, dificilmente se consegue regressar, ou talvez seja impossível regressar a um estado anterior. Essas imagens, mesmo quando não as queremos recuperar, elas assaltam-nos por vezes e nos momentos mais imprevisíveis, e isso deixa um mal-estar muito grande. E depois aquela angústia de quando nós olhamos para nós próprios, para aquilo que somos, para aquilo que fomos capazes de fazer, porque a guerra é também um espaço e um momento em que o homem pode ser capaz do melhor, mas é também capaz de fazer o pior que há na humanidade, e disso nós não nos libertamos. Se eu quiser um balanço final, resta-me disso tudo, restam-me amizades e amigos. Eu tenho um grupo de amigos muito restritos, são apenas 3 ou 4, aqueles com quem eu convivi mais de perto, vivem na zona do Porto. Eu sempre que vou ao Porto, nós encontramos para estarmos juntos. Não se trata sequer de falar de guerra, nós não falamos, por norma não falamos disso, mas estamos juntos e sentimos bem uns com os outros, porque sabemos que num determinado momento nós fomos importantes uns para os outros naquilo que fizemos e que fomos capazes de fazer para ajudar-nos em momentos de extrema confusão e de extrema angústia e por vezes mesmo de extremo desespero. E portanto ficou essa amizade que resulta efetivamente da experiência de situações limite, em que também a amizade é um dos valores que acabam por prevalecer. As experiências mais difíceis eram nomeadamente as deslocações. Os guerrilheiros cortavam aquelas árvores imensas e tapavam-nos o caminho e montavam-nos emboscadas. Quer dizer, nós, além de defendermos e de contra-atacar, tínhamos que andar com as motosserras para cortar essas árvores e com aquelas GMCs, aqueles guinchos, a puxar as árvores para abrir o caminho. Recorda-me ali na área de Gembaré, apareceu ali um homenzinho gravemente doente. Ele tinha uma infecção testicular, que aquilo era feio de ver, ninguém dava um centavo por ele. Mas o nosso médico militar tratou do homem e o homem em poucas semanas parecia já completamente diferente, com antibióticos e coisas, e o homem ficou tão grato que ele via-se morto. Ele ficou tão grato que ele chegou ao comandante da nossa companhia, o capitão da infantaria, Jerónimo Roseiro Botelho Gaspar, e disse: "Oh, nosso capitão, está ali uma base do PIJC que não é muito longe daqui, eles são perigosos, a gente tem medo deles e coisa, a gente foge sempre deles e evita-os." E o capitão, isto era música aos ouvidos do capitão, e o capitão organizou um ataque de surpresa. Acontece que nós tivemos que andar muitos quilómetros a pé, porque o barulho dos motores, o ruído dos motores dos nossos carros era um aviso para eles, e tivemos que andar muitos quilómetros a pé para atacá-los de surpresa. Quando recordo bem, eu fazia parte da primeira força de ataque. Eu recordo bem que vinha um guerrilheiro, vinha para a coisa dele, vinha para a Gurita. Ele ali é que vigiava o movimento das tropas caso elas se aproximassem, como estavam se aproximando naquela altura. Ora bem, quando chegámos ao acampamento, fomos logo recebidos a fogo. Nós contra-atacámos em L, ou seja, para fogo nosso não ir ferir elementos nossos.
Quer dizer, a ala esquerda atacava para cima da coisa e a ala direita, todos a atacar para cima do mesmo alvo. Acontece, houve aí uma violência de fogo fora de série. Recordo-me que estava-me abrigando, estava fazendo fogo para o lado direito de um grande bicilon e ao mesmo tempo abrigando-me contra ele, do fogo que vinha, e recordo-me que a certa altura olhei em frente e só via folhas de árvore a cair como fosse chuva. Quer dizer, a violência das balas era tanta a ceifar as folhas, aquilo estava aqui como chuva. De qualquer forma, abatemos logo os primeiros guerrilheiros e depois abatemos mais. Esta foi uma das primeiras vezes que eu entrei em problemas com o PIJC. Mas de qualquer forma, olha, a coisa calhou bem, não tivemos nem mortos nem feridos. Um pouco depois, já no sul, na região de Campião, uma patrulha nossa foi buscar água e foi atacada, mas a patrulha só se pôde defender, não podia contra-atacar, e a patrulha regressou com água e avisou-nos, e fomos lá à desforra. Aí também foi pancadaria a valer. Quando chegámos lá, eles deixaram-nos entrar, e então, enquanto fomos dar a volta lá longe e voltamos para trás, já tinham cortado uma data de árvores, taparam o caminho. Eu sei que as primeiras balas que vieram, o para-brisas do nosso Unimog, que levava uma secção, 10 homens, desapareceu logo. Ele levou uma rajada que ele desapareceu. E quem atirou essa rajada foi tão infeliz que não matou nem o condutor, vejam lá bem, não matou nem o condutor nem o comandante da secção. As balas passaram entre os dois. Tenho certeza que muitas delas passaram centímetros. E é claro, nessa altura era uma forma de atuar entre as nossas tropas, nunca contra-atacar de cima. A gente atirava-se para o chão e contra-atacava de chão, porque em cima o Unimog era alto, era um alvo demasiado perigoso para nós. Acontece que nós atiramos, o tenente no comando, o tenente Magueijo, um oficial dos mais condecorados do exército português, mandou a gente contra-atacar do chão, mas ele ficou em cima fazendo fogo. Acontece que o meu pé direito prendeu no banco, e ao invés de eu cair embaixo no chão, era-se uma ponte, recorda-me bem, uma ponte de cimento, e matas para os dois lados, era um pequeno riacho. Acontece que eu caí no chão, eu caí de costas e caí sob um certo monte de areia, não se pode dizer monte de areia, mas uma certa porção de areia que imediatamente me entupiu. Quando eu comecei a fazer fogo, a diabo da areia entrou-me na culatra da G3 e imediatamente encravou-a. E o fogo era muito. É uma situação difícil. Quem tem uma arma para se defender e a arma falta, é uma situação. É certo que eu tinha muita gente ao meu lado que estava armados. Isto é certo. Mas eu era um homem inútil ali. Eu não podia. E mais a mais eu não via guerrilheiro nenhum, porque eles atacavam sempre dentro da mata. O que aparecia cá fora a gente batias logo. Perto da mata é que nos atacavam. E essas grandes árvores também serviam para defesa, de forma que esta foi uma entre outras, e houve mais, mas eu acho que ficamos por aqui. Sou o militar mais antigo que se encontra aqui. Fiz tropa na Índia de 58 a 60. Apesar de não ter ido na primeira mobilização que houve no 17, eu sempre fui um encagaçado, tinha muito medo de ir. E meus pais pagaram, e pagaram bem para eu não ir. Um rapaz do Faial, que era da minha recruta. Acontece que daí a 3 meses foi mobilizado mais um pelotão para ir para a Índia. E o que eu tinha pago, chegou à vez dele para ir. E eu é que avancei no lugar dele.
ao fim e ao cabo, fui para a Índia e gostei bastante. Não pudemos ir para o Suez porque tinha havido qualquer coisa mexedura lá, fomos para a costa da África, ter lá acima a Dio, estive em Dio. Embarcámos em Lisboa a 16 de fevereiro e chegámos à Índia a 8 de abril. Estivemos em Luanda, em Lubite, em Moçambique, depois fomos para Lourenço Marques, de Lourenço Marques fomos para Mombasa, abastecer, de Mombasa fomos para Karachi e de Karachi para Dio. Tive mesmo assim ainda 2 anos lá e apesar de tudo dei por bem empregada essa volta que fiz porque vi coisas que nunca conseguiria ver na minha vida. E lá não houve absolutamente nada. Havia umas festas dos indianos que eles têm lá das suas religiões, que se ia para a fronteira em regime de prevenção e foi tudo o que passei por lá. A alimentação era escassa porque não havia, vinha tudo de fora, no tempo vinha do Afeganistão e via também na vida da metrópole, mas descarregava em Goa e depois de Goa ia para Dio e era difícil de viver porque era à base da terceira menos hortaliças, não havia hortaliças para fazer sopa nem nada, era peixe, era carne de búfalo e era comida assim desse género. Pão, não havia um restaurante na cidade de Dio, apesar de Dio ter 36 mil habitantes, não havia um restaurante que os portugueses pudessem comer, havia lá a moda deles e era só. A minha pergunta é, Francisco, que é que te levou a organizar, e a todos os outros, mas como estás neste momento a servir de porta-voz, este jantar de convívio? Em primeiro lugar, este ano de 2014 é os 50 anos do regresso das primeiras tropas insulares para a Guiné que regressaram a Portugal. É uma data especial, 50 anos. E é claro que eu não podia deixar passar esta data. Eu estou ficando velho e um desses dias eu vou-me embora. Mas eu deixo filhos, netos e mais tarde bisnetos atrás. E eu gostaria que isto continuasse. Eu quero dar o melhor que eu puder. Mas há aqui uma exceção. Há outras pessoas aí que podem dar tão bem como eu posso. Eu vou dar a minha, mas eu não posso dar a dos outros. Esta é uma das razões. A segunda, hoje é o dia da nossa pátria. Nós nascemos nos Açores, na nossa pátria é Portugal, acima de tudo. E é isto que nós estamos a comemorar aqui. A minha pátria, eu tive aqui 20 anos, a minha pátria é Portugal. E a minha segunda pátria é o Canadá. São 2 pátrias que eu nunca vou ir contra elas. E o amor que eu tenho a Portugal vem daquilo que eu sofri lá fora. Eu tive 18 meses sem cama. Eu cheguei a patrulhar com este homem e a faltar-me a falta de água. Eu ficar mudo, completamente mudo, a gente sofreu. Porque é que uma mãe tem imensa dor para um filho, para as dores que ela passou? E nós temos especial atenção para a nossa pátria, para as dores que a gente passou. E nós não tivemos nada, absolutamente nada. Portanto, nós reunimos hoje, é uma alegria para nós todos, continuar os princípios que nos foram ensinados. Ou que seja, naquele tempo, no tempo do velho ditador, eu não quero ir para aí, era pátria e família. Portanto, vamos continuar aquilo que vem atrás, não é pátria e família, mas sim os princípios que nos regeram. Eu recordo-me perfeitamente bem de acordar em Cofar. Era um hangar abandonado. Nós
estávamos há 3 semanas em patrulha. Há 3 semanas não havia cama, não havia nada senão ração de combate. E eu acordei a 1 ou 2 da manhã, não posso precisar porque eu não tinha luz, eu não via as horas. Eu recordo-me, eu estava cheio de mosquitos e a minha cara cheia de sangue. Eu passava a mão na cara e ela vinha cheia de sangue. E este homem estava deitado à minha direita. E o que eu via do corpo dele, nós deitámos alagados, molhados, a farda, tudo completo. E do corpo dele saía fumo. Era o calor do corpo dele contra a umidade da farda. Saía fumo. Mas isto não aconteceu uma vez, isto aconteceram muitas vezes. Muitas. Portanto, as pessoas hoje têm muita dificuldade em compreender o que nós passamos lá. E há aqui mais uma coisa ainda. A guerra do ultramar. A guerra colonial. Não, nunca houve nenhuma guerra colonial, absolutamente nenhuma. O princípio foi, em 4 de fevereiro de 1961, na cadeia de São João, em Luanda, foi atacada. E muita gente branca naquela noite foi assassinada, pessoas inocentes, mulheres, crianças e tudo. O velho era um profundo nacionalista. E o velho sentiu-se cair ali sangue. E ele mandou tropas em força, tudo quanto ele pôde. E eu recordo-me ainda hoje, na nossa televisão, os documentários da época, que a gente vê gente amedrontada na avenida principal de Luanda. As tropas a marchar ali. E aquela gente via-se a correr lágrimas, contentes de verem-se defendidas. Foi isso que o velho fez. Aquilo foi um assassínio em massa. E, portanto, o velho teve toda a legitimidade naquela altura. Depois ele devia ter encurtecido a guerra. E isto devia. Mas o princípio, o velho tinha toda a legitimidade. E o velho fez o melhor que pôde. Eu já estava no Canadá quando o velho morreu. E o Pentágono, que é o Ministério da Defesa dos Estados Unidos, disse: o velho foi um grande homem. Quando eu vi o seu sangue a correr, ele mandou para lá tropas a desembarcar lá com a mesma cadência que a água a sair de uma fonte. Estás a compreender? Que a água a sair de uma fonte, estavam a desembarcar umas depois de outras. Agora, no fim o velho envelheceu, o velho fez as suas asneiras. Eu não vou ao contrário disso. Mas o velho teve toda a legitimidade de mandar a gente para lá. É uma grande alegria estar hoje entre vós, entre todos esses meus ex-combatentes, e muito obrigado a todos por terem vindo e para a gente continuar a chama nacional, a nossa pátria. Ora, muito boa tarde aos senhores. Estiveram todos na Guiné. E agora, sei que ali o nosso amigo Câmara seria o posto mais alto destes que estão aqui lá nessa companhia na Guiné. José Câmara foi anunciado nessa casa em 2007, companhia formada no BI-17, foi para a Guiné no dia 21 de janeiro de 1971, fez a sua comissão toda praticamente no mato, dividiu-se entre a guerra propriamente falando e os reordenamentos em Bissásima, tendo regressado dos Açores a 7 de janeiro de 1973. A companhia na Guiné era conhecida pelos nómadas, fato que veio de ter conhecido diversos acortalamentos na Guiné, desde o norte ao centro e ao sul. E aqui connosco, representantes militares da companhia. Eu vou começar por apresentar aqueles que aqui estão connosco, muitos outros gostariam de estar. Este é o 6º convívio que nós temos da companhia, que se faz alternadamente entre o continente e os Açores. Ali ao canto temos o Sr. José Sousa, primeiro cabo do terceiro grupo de combate, natural da Fazenda, daqui da Ilha das Flores. A seguir temos o Sr. Sá, o cozinheiro da nossa companhia, primeiro cabo, posso acrescentar que não nos matou à fome, passámos sempre bem. A seguir temos o Sr. Matos, mecânico de armamento, natural do continente. A seguir temos o Sr. Santos, graças a Deus, nunca teve que rebentar nenhuma mina com o seu Unimog. De seguida temos, é natural do Faial. De seguida temos o Sr. João
João Ventura, natural da Fanjazinha. É um certo prazer que pronuncio o nome dele. Era da minha secção. A seguir tínhamos o Sr. Vasconcelos, natural da Lomba, primeiro cabo do 3º Grupo de Combate. Na frente dele temos o Sr. Picanço, natural da Graciosa, primeiro cabo, também do meu Grupo de Combate. Lá mais atrás temos o Sr. Paiva, natural de São Jorge, fui seu instrutor no 3º Grupo de Combate no BI 17, depois ele ficou para o 3º Grupo de Combate e eu fui transferido para o 4º. Ali mais atrás tem o meu primo, o Sr. José Serpa, natural daqui do Lagedo, também do 4º Grupo de Combate, da minha secção. Na frente dele tem o Sr. Parreira, natural da 3ª, do 2º Grupo de Combate, vive na Califórnia. Aqui ao meu lado tem o Sr. Álvaro, rádio, exatamente, também natural do continente. E aqui ao meu lado tenho o Sr. José Leonardo, natural do Topo, o meu braço direito, portanto, primeiro cabo da minha secção, e finalmente apareceu aqui, pois não podia ser, as transmissões muito bem representadas, o Sr. Quietano, também natural do continente. Isto aqui é a representação da 3327, não é uma representação grande neste momento, mas é aquela que foi possível numa ilha lindíssima, que eu espero que eles possam levar consigo uma excelente imagem da nossa ilha, mas acima de tudo que possam levar com eles a vontade de continuarem no meio da Ilha das Flores. É aqui que eu posso oferecer para este trabalho que está a ser feito. Obrigado. A Companhia de Caçadores 3327 teve a infelicidade de perder um seu militar nos dias a seguir à primeira Páscoa que passamos na Guiné. O seu nome, Manuel Veríssimo Oliveira. Na altura, o Manuel foi evacuado para Bissau e foi entregue à família, portanto, no caixão. Nós, a CK 3327, nunca tivemos a oportunidade de podermos prestar a homenagem. 42 anos depois, eu consegui unir esta maravilhosa companhia à volta da ideia de podermos fazer a campo ao Manuel. Contamos com a colaboração da Junta de Freguesia da Lomba da Maia, onde o Manuel era natural. Fizemos a homenagem devida na altura e o Manuel hoje descansa numa campa com a homenagem da 3327. Eu julgo que é o ponto alto daquilo que é, de facto, a amizade, mesmo na hora da morte, entre os militares da 3327. Tenho orgulho disso. Então fala-nos como era cozinhar e para quantas pessoas o senhor diariamente cozinhava? Bem, eu não era sozinho na cozinha, não é? Era eu mais um cozinheiro e 2 ajudantes, e por vezes tinha alguns africanos que ajudavam também. Tentava-se fazer o melhor para servir bem. Por vezes não era fácil. Lembro-me de uma das vezes que precisámos de peixe, que havia pouco, e então lá mais uns africanos resolvemos ir ao rio, deitou-se uma lata de atum no dia anterior e que fizemos, e no dia seguinte, de manhã cedo, ao romper o dia, fomos vários, alguns estão aqui, lançámos a granada, atravessámos a barqueta no rio e toca a encher peixe. Quando a barqueta estava cheia, viemos embora. O resto do peixe foi por rio abaixo. E outras coisas que se passaram também na cozinha, brincadeiras, como às vezes roubar uma galinha Bem, eu sempre tive uma boa relação com todos os militares da companhia, com toda a gente. A começar pelo capitão, passando por alferes, o ser Câmara e outros, uma boa amizade com todos, e sempre procurei fazer o melhor. Esses africanos que vinham ter convosco, não sei em condições, ou rendiam-se, que não sei, não estive lá, quando se mantinha uma amizade, eles eram
pessoas acessíveis e davam-se bem, vocês? Sim, eles eram muito acessíveis e até às vezes iam à caça e vinham lá para vender a caça. Vender a caça, gazelas e outros animais, pelos jabalis ou assim, que eles apanhavam e iam vender. Aquilo aconteceu mais numa região que era Tite, aconteceu mais em Tite, porque nos outros lados não era possível isso. E agora mesmo para terminar, sempre que se fala em África, e vamos tomar África, todos aqueles países que estão por ali, Angola, Guiné, Moçambique, etc., há um brilhozinho nos olhos especial. O que é que vos marcou? O que é que vocês trazem da África? Vamos pôr a guerra à parte. O que é que vocês trouxeram da África? Eu acho que se a gente, nós estamos aqui, se a gente pudéssemos fazer uma visita àquelas zonas onde andamos, eu, da minha parte, falo que ficava muito contente. Quer dizer, o senhor trouxe memórias para o resto da sua vida? Sim, né? como os africanos e tudo. Eu só queria lembrar que nós éramos uma companhia, no último sítio que estávamos, de Psícola, estávamos com 2 pelotões de milícias africanas, por isso é que nós tínhamos uma boa e grande relação com esse país. E tínhamos boa relação com todos os africanos, foram eles em si que nos deram muitas das vezes o conhecimento daquilo que nós tínhamos daquela terra. Essa questão da caça, ficávamos com essa caça que eles iam fazer, embora lhes pagássemos. Essa questão do peixe, também eles traziam-nos bastante peixe para nós, embora nós o pagávamos. Tínhamos uma companhia que não nos faltava nada, a questão de géneros, que havia muitas companhias que infelizmente lá passaram muitas necessidades. Esta nossa companhia 3327, que em princípio tinha um nome que era totalmente diferente dos nómadas, além de tapa-buracos, açoriano não tem turra, que era uma coisa que muitas das vezes calhava mal nos ouvidos de outras pessoas. Os bens essenciais e elementares, a maior parte das vezes eram trazidos por mim mesmo. Eu pertencia à parte da bagmestria, fazíamos compras de frescos na própria cidade, tínhamos uma viatura ou 2 que todas as semanas íamos abastecer e reabastecer aquilo que fazia falta. Dávamos a esta gente, não eu, a companhia, 1/4 de frango de cada um ao meio-dia de domingo. Às vezes, por uma birra, comia umas salsichas que era para variar. E metade de um ovo, sabe? Metade de um ovo cozido. Às vezes também acontecia. Embora eles ficassem zangados, mas não era por uma brincadeira, era o sistema da guerra que era mesmo assim. E a aguinha como é que era? Parada 6 meses, a separar e meter uma palhinha para chupar lá de baixo. Mas vocês viam também muito vinho que a companhia vos dava. Que era uma coisa que não havia muita diferença do soldado para o oficial a questão de comida, embora muitas das vezes os seus oficiais queriam que isso fosse diferente. Como o vinho para o soldado era de barril ou de pipo, para a dita messe era de garrafão de 10 litros, que muitas das vezes não bebiam igual ao nosso, que a gente trocava o vinho. E já agora coisas interessantes, já agora o vinho era português ou não? Não, era português. Era português. O bacalhau era português. E quanto tempo, mais ou menos, é que vocês, Portugal, vos abasteciam? Nós éramos abastecidos frequentemente. Tudo aquilo que a gente tinha necessidade, nós éramos uma companhia que estávamos a viver relativamente bem, olhando que tínhamos o tal 2 pelotões de milícias arranjados a nós, que com esses 2 pelotões que tinham a mesma verba para a alimentação que os outros tinham, e eles como só comiam praticamente uma vez ao dia, nós comíamos as 3 vezes ao dia, tínhamos muitas sobras que nos dava para a nossa companhia ter regalias que as outras não tinham.
Então estamos a falar num universo de quantos homens a alimentar por dia? Pronto, a vossa companhia mais as outras duas? 180 mais 60, mas... Não éramos, não estávamos todos no mesmo sítio, sim, porque... 244. Mas não estávamos todos no mesmo sítio, estávamos dispersos, como no último sítio onde a gente estava, o nosso comando não era feito onde nós estávamos. Portanto, nunca era essas pessoas na totalidade para comer. O que eu quero agradecer, muito em especial, e até fiquei comovido, já chorei um bocado, porque assim, eu não esperava esta festa tão bonita que fizeram aqui. Todos nós merecíamos, viemos de longe, e foi a coisa mais bonita que pode haver. Eu só tenho a agradecer aqui ao meu amigo Câmara por tudo aquilo que me deu, prontos, por eu estar aqui. O meu muito obrigado a todo ele. Alguma coisa a dizer aos outros? Não. A forma, o convívio que nós tivemos e esta festa, o canto do hino nacional, foi uma coisa que eu nunca esperei na minha vida durante 66 anos que isto fosse possível. Eu só tenho a agradecer aqui a vocês, o meu muito obrigado por aquilo que fizeram por nós. O Santos, da companhia motorista, numa ocasião o chefe da banca, Augusto, aparece em Bissássima às 11 horas da noite para levar uma grávida para 60 km da onde eu estava, onde a estrada tinha que ser batida todos os dias para passar. E eu vou assim, quem é que vai? Era o chefe da banca que não queria morrer e o cripto, já acho que falecido. Ou saí do quartel, o rádio dele para avisar os turras, era o batuque. Portanto, para que é isso, Augusto? É depois mandar afastar que a gente vai passar. Que ele veio uma grávida para Teixeira Pinto. 11 horas da noite, veja só, uma estrada que a gente era picada todos os dias para ir buscar água e o Santos passou às 11 horas da noite, sempre livre, com uma senhora na maca atrás, para ter bebê, em Teixeira Pinto, onde entramos à meia-noite, tinha lá uma companhia de comandos e eles, aí vem a companhia dos doidos, que eram os açorianos. E no outro dia fui ao hospital ver a senhora, era uma menina que se chamava Boa Viagem. E mesmo para terminar, para além do agradecimento que eu tenho de fazer ao senhor e a toda a sua companhia, não é verdade? Como é que Portugal tratava os seus militares na altura? Não é tão fácil essa resposta. Portugal tratava os seus militares como sempre tratou e continua a tratar. Porque não era o momento na ação que nós podemos julgar um país. Este país tem 900 anos de história. São 900 anos a esquecer os seus maiores. Um dia, quem sabe, pequenas cerimónias como essas levem o país a pensar de outra maneira. Obrigado, José Cristina. Para bom entendedor, meia palavra basta. Seguindo as palavras dos meus camaradas aqui, quero agradecer a oportunidade que nos deu de podermos comunicar, sobretudo para a linda Ilha das Flores e para os imigrantes, aquilo que nós sentimos neste momento. Eu acho que o Álvaro, de uma forma muito especial, diz tudo. As lágrimas estão nos olhos. O abraço vai no coração. Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, fonte de todos os bens, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Tudo o que Deus criou e sustenta, todos os acontecimentos que Ele dirige com a sua providência, assim como todas as obras dos homens que sejam boas em si e induzam ao bem, são motivos para que os fiéis bendigam a Deus, fonte e origem de todos os bens. Nesta celebração manifestamos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que temem e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos procurar o auxílio divino para que, seguindo a vontade do nosso Pai que está nos céus, tudo façamos em Cristo para a glória de Deus. Oremos. Concedei, Senhor, que os vossos fiéis encontrem segurança e conforto na abundância das vossas misericórdias, para que, fortalecidos com a vossa bênção, vivam em contínua ação de graças e vos bendigam na alegria que não tem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus, que é bendito em todas as coisas, vos abençoe em tudo por Jesus Cristo, para que tudo se converta em vosso benefício. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Cumprimentar todos os presentes, permita-me um cumprimento particular a todos os antigos militares aqui do Conselho das Lais das Flores, às suas famílias também. Gostaria também de cumprimentar particularmente o grupo de antigos combatentes do ultramar que está aqui de visita ao nosso Conselho, dizer que são muito bem-vindos e que é com muito gosto que os recebemos cá no nosso Conselho. Cumprimentar todas as autoridades presentes, autoridades militares, autoridades religiosas, autarcas, convidados, minhas senhoras e meus senhores. É um grande prazer para nós e um grande orgulho inaugurarmos hoje aqui esse memorial, esse monumento de homenagem aos antigos combatentes da Guerra do Ultramar. Nós entendemos que é um dever das entidades públicas homenagear e reconhecer todos aqueles que contribuíram para o prestígio e para o desenvolvimento, quer do Conselho, quer do país. Esta foi uma guerra que teve um impacto terrível em todo o país e o Conselho das Lais das Flores não foi exceção. Prova disso são os quase 150 de militares que estão aqui inscritos e através deste monumento os pretendemos homenagear, que ao servir a sua pátria em condições muito difíceis, que provavelmente só os próprios e as famílias sabem e conseguem imaginar, mas ao servir a sua pátria deram o melhor de si, deram os melhores anos da sua vida, em alguns casos pagando até com a própria vida, que será provavelmente o maior preço, o mais alto preço que alguém pode dar ao seu país. E queria, em nome da Câmara Municipal das Lais das Flores, deixar aqui o reconhecimento público e o agradecimento por este serviço que prestaram, que ao servir o seu país de a forma como serviram, com a força, com a coragem, com os valores que levaram também do seu concelho, com a entrega, com o companheirismo, acabaram por honrar, prestigiar e dignificar o seu concelho. E que melhor maneira do que integrar isso nos 500 anos das celebrações da fundação do Conselho das Lais das Flores, onde precisamente neste aniversário procuramos homenagear e reconhecer aqueles que mais contribuíram para o prestígio, para o desenvolvimento e para a dignidade do Conselho das Lais das Flores. De modo que, em nome da Câmara Municipal e do município das Lais das Flores, fica aqui a nossa homenagem pública, o nosso reconhecimento por esse serviço, por essa entrega e por esse trabalho que todos os militares e as suas famílias deram e que honraram o nosso município. Muito obrigado a todos e um bem-aja.
tarde. Pediram-me também para dizer umas palavras de homenagem a todos aqueles que foram combatentes na Guiné e aqui estão presentes para celebrar, como costuma fazer quase todos os anos, em qualquer parte onde se residam. É uma saudação, o Sr. Presidente já acabou de dizer, e honrar todos aqueles que lutaram pela pátria, embora a guerra do Ultramar pudesse ter sido diferente, porque a vontade às vezes se impõe à inteligência. Seria muito mais inteligente ter, de facto, instruído bem as pessoas, educá-las para a democracia, educá-las para a independência, educá-las para um certo número de situações em que eles fossem responsáveis e não se deixassem dominar, por como assim aconteceu. E também honrar todos aqueles que faleceram. A pessoa humana é inteligente e tem vontade, é sociável, não nasceu para viver sozinho, viveu para nascer em comunidade, para viver em grupo. E esse grupo, que a pessoa humana tem também sentimentos, traz emoções, traz amor, traz saudades. E é por isso que este momento também é o momento em que os que estão ainda vivos e estiveram na Guiné-Bissau têm a saudade daqueles que já faleceram, ou faleceram lá na guerra, ou faleceram já depois pela idade ou outras doenças. Portanto, para honrar a esses, nós vamos fazer também um momento de silêncio e pedir a invocação de Deus para as suas almas e também um momento de silêncio, como é costume fazer assim nas unidades públicas. Não chegou a um minuto, mas é o suficiente para nós recordarmos que a vida continua depois da morte e é necessário também que todos nós a provaremos bem. Toda uma saudação especial para esses que estiveram na Guiné, para aqueles que ainda estão vivos, as suas famílias e também de recomendação para aqueles que já faleceram. Boa tarde e muito obrigado. Silêncio, que se vai cantar o hino nacional. Por favor. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas, sobre a terra, sobre o mar. Às armas, pela pátria lutar, contra os canhões marchar.